essa primeira pastoral que eu quero deixar para vocês, eu vou abordar o dia do Senhor, guardar o dia do Senhor, porque guardar o dia do Senhor tem sido uma prática que parece que está caindo em desuso no meio dos cristãos. A gente tem encarado o dia do Senhor como um dia qualquer, onde, pelo próprio ritmo de vida, principalmente em cidade grande, a gente acaba tendo todos os dias da semana atividades recorrentes, sempre com urgência, sempre com coisa para fazer. Parece que as 24 horas do dia não são suficientes. A gente acaba usando todos os dias da semana, inclusive final de semana, para atividades emergenciais, ou na correria da vida a gente acaba deixando de separar esse dia para o Senhor. E é importante a gente saber que na palavra Deus ele deixa claro, por exemplo e por mandamento, a necessidade da gente separar um sétimo dia de uma sequência, né? Então ele nos ordena separarmos um dia dentre 7 para a gente poder descansar e para a adoração. Ele mesmo dá esse exemplo lá em Gênesis capítulo 2, versículo 2, quando diz o seguinte, que no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia ele descansou. E quando a gente vai lá para Êxodo capítulo 20, o versículo 8 diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então vejam que não apenas por exemplo, mas também por mandamento, Deus ele nos mostra a necessidade da gente separar um sétimo dia da nossa semana para descanso. Isso não significa que se por motivo de força maior, por imprevisto, você tiver que exercer alguma atividade nesse sétimo dia, né? Não quer dizer que você vai ser fulminado, que você está condenado. Tem um texto interessante lá de Marcos capítulo 2, versículo 23 a 27, que Jesus ele desconstrói essa ideia de que não guardou, você vai ser morto, penalizado. Diz assim o texto: certo sábado, Jesus estava passando pelas lavouras de cereal. Enquanto caminhavam, seus discípulos começaram a colher espigas. Os fariseus lhe perguntaram: olha, por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Ele respondeu: vocês nunca leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam necessitados de fome? Nos dias de Abiatar, o sumo sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da presença, que apenas aos sacerdotes era permitido comer, e os deu também aos seus companheiros. Então Jesus lhes disse: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que ele quer ensinar com isso? Que caso seja necessário, você pode trabalhar. Caso seja necessário, você pode socorrer. Esse sétimo dia existe pra gente, e não a gente existe pro sétimo dia. Não é algo assim que você vai ser castigado e tal. A ideia, o importante é você ter em mente que nós precisamos de um dia especial para sair do nosso trabalho diário, da nossa rotina, para a gente poder adorar a Deus, renovar o corpo, a mente, o espírito. E o Novo Testamento mostra que a igreja primitiva deixou de guardar esse sétimo dia de uma sequência como sendo o sábado, para adorar a Deus, adorar Jesus no primeiro dia da semana, fazendo dele o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o domingo. Então nós, protestantes, cristãos, preferencialmente, separamos o domingo para esse dia de descanso, de adoração e de renovo. O que não quer dizer que necessariamente você precisa fazer isso no domingo. Caso você seja alguém que trabalhe aos domingos, tenha alguma atividade que lhe impeça de fazer isso no domingo, separe um outro dia da semana, o sétimo de uma sequência, para que você possa adorar a Deus e renovar o seu corpo, renovar a sua mente e ter um tempo com a sua família. O que nós cristãos então fazemos nesse dia do Senhor?
que preferencialmente nós escolhemos o domingo. Primeira coisa, nós participamos da adoração coletiva na igreja, na comunidade de fé, onde nós estamos inseridos. E isso nós fazemos como atividade indispensável. Então, necessariamente, a gente participa da adoração comunitária, a gente cultua a Deus em comunidade. E isso é tão importante que nós temos lá em Hebreus 10, 25, a seguinte orientação: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Então, é a palavra dizendo que a gente não deve deixar de congregar, de adorar em comunidade, de se reunir como igreja. E é isso que a gente faz preferencialmente no dia do Senhor, no domingo. A outra coisa é que a gente se abstém de trabalho desnecessário, de atividade que pode ser feita num outro dia, num outro momento, e também de comércio nesse dia que nós dizemos que para nós é o dia do Senhor, obedecendo o exemplo e o mandamento do próprio Deus. E por último, a gente não apenas adora a Deus em comunidade de fé, na igreja, mas a gente também tira esse tempo para adoração familiar, para estar com a família. Então é o dia que a gente usa para renovar o corpo, renovar a mente, o espírito, edificar a nossa família e adorar a Deus em comunidade. Nós cremos que pastores e outras pessoas que estejam envolvidas em trabalhos nesse dia do Senhor, eles devem ser encorajados a observarem esse princípio do descanso, do renovo, em outro dia da semana. E por fim, saibam do seguinte: guardar o dia do Senhor não é condição para a sua salvação, porque a gente não é salvo por obras, a gente é salvo pela graça, a gente é salvo pela fé. Enquanto a gente descansa, enquanto a gente renova o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, enquanto a gente adora a Deus em comunidade, enquanto a gente adora a Deus em família, a gente usufrui, a gente é inserido nessa salvação, nessa graça que nós recebemos pela fé. Ou seja, guardar o dia do Senhor não é um pré-requisito para você ser salvo, mas guardar o dia do Senhor, na verdade, é uma consequência dessa salvação, é uma consequência dessa vida cristã, desse amadurecimento que entende a necessidade de congregar com a comunidade de fé, a necessidade de adorar a Deus em família, a necessidade de consagrar um dia para o seu descanso, renovo do corpo, da alma e da mente. Então eu deixo com vocês essa pastoral. Eu peço que vocês leiam e releiam os textos que eu mencionei aqui. Também temos outros textos lá em Êxodo 16, 34, capítulo 20 de Êxodo, diversos textos em que esse mandamento, esse período sabático que Deus ordena para nós é reforçado. Inclusive você pode ir até no livro de Isaías, que você vai encontrar esse princípio, no livro de Hebreus. Medite nisso, reserve um dia para adoração, para renovo, para adoração comunitária, adoração em família. Guarde o dia do Senhor, porque é uma ordenança. Lembrando que não é isso que traz a salvação, mas a salvação e a vida cristã tem inclusive isso como resultado. Que Deus te abençoe e te fortaleça. E se você tem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo, que eu farei questão de tentar te responder ou buscar ajuda para poder te responder e te ajudar a caminhar e juntos crescermos cada dia mais na vida cristã. Que Deus te abençoe e até a próxima pastoral.